Você está no começo da sua vida acadêmica e recebe um e-mail de uma editora se oferecendo para publicar um artigo ou capítulo de livro com o seu trabalho. Mas será que vale a pena? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, meu nome é Cid Boixá, eu sou doutor em design e consultor acadêmico e vou falar hoje para vocês de um fato. Assim que você vai começar a publicar seus primeiros artigos em eventos, em congressos, você vai receber e-mails de editores elogiando o seu trabalho, dizendo que querem te publicar. Tá? O pior, cara, é que em geral não é nem que eles estão pedindo para você escrever algo novo para você publicar. Eles querem só republicar o que você já escreveu num livro ou numa revista. Tá? A procura dessas editoras pelos autores é tão comum na academia ao redor do mundo que gerou um termo chamado editoras predatórias. Pelo nome você já vê que não é algo muito positivo, né? E não é mesmo, tá? Apesar da gente ficar muito orgulhoso quando alguém vem e elogia o seu trabalho, dizendo que o texto é muito bom, que foi selecionado por um comitê para ser publicado, essa é uma prática que, em geral, pode ser muito prejudicial para a sua carreira acadêmica e para a ciência como um todo também, tá? A tentação de publicar numa dessas editoras é grande, porque a gente sempre está correndo atrás de conseguir mais publicação e currículo Lattes. Mas eu vou explicar nesse vídeo por que você deve pensar duas vezes antes de fazer isso. Bom, então o que seriam essas editoras predatórias, né? São editoras especializadas em publicar artigos e livros científicos acadêmicos, né? Que se aproveitam, de certa forma, da necessidade que os pesquisadores, professores, alunos de pós têm, enfim, de estarem sempre publicando. Né? Isso é muito cobrado pela CAPES, isso é cobrado nos programas de pós-graduação, para o seu currículo Lattes. Só que essas editoras, muitas vezes, elas não oferecem serviços editoriais e de qualidade em que você precisa ou espera que existam numa publicação científica de renome mais legítima. Tá? Elas se aproveitam muito dessa questão do chamado publicar ou perecer, né? Que é uma prática onde esses cientistas, pesquisadores, são pressionados a publicar frequentemente, tá? Independentemente da qualidade da revista. Você, como cientista, como pesquisador, como aluno de pós, você é pressionado a publicar bastante e elas se aproveitam disso. Então, como essas editoras trabalham, elas em geral publicam no modelo de acesso aberto, Open Access, ou seja, você consegue entrar no site da editora e tal, baixar o artigo, baixar o livro, como se fosse um e-book, tá? Cobram taxas do autor para publicar, geralmente taxa de submissão ou taxa, ele chama taxa de editoração, ou seja, onde você vai estar pagando para alguém revisar o seu texto, publicando para aquilo ser diagramado, para ser, enfim, a ISBN, todas as questões de publicação que tem custo, mas elas têm os problemas que elas não, essas editoras em geral, elas não têm uma revisão pelos pares rigorosa. Ou seja, aquilo que eu falei no vídeo sobre como fazer um artigo científico. Toda vez que você submete um artigo para uma revista ou para um capítulo de livro, isso é revisado por outras pessoas com doutorado, geralmente doutores, enfim, da mesma área, que vão apontar o que pode melhorar, se vai ser aceito, se vai ser reprovado, o que pode ser melhorado. Tá? Aí não tem muita edição técnica também, ou divulgação ética. Tá? Você publicou, tal, mas aquilo fica lá porque ninguém conhece direito a editora, ou eles não têm muita divulgação e o seu trabalho fica meio encostado, vamos dizer assim. Como eles atraem os autores? Essa é uma outra questão que, como eu falei no começo, eles ficam mandando spam para você, e-mails não solicitados, falando que gostaram do seu trabalho, que leram o seu artigo, entre aspas, leram, porque muitas vezes você percebe que é um e-mail pré-formatado, não tem nenhum humano ali falando com você, né? E promessas de publicação rápida. O chamado pagou, publicou. Por que isso é importante? Porque as melhores revistas científicas, aquelas mais renomadas e tal, elas demoram às vezes muito tempo para publicar, às vezes até um ano. Você envia o artigo, ele vai ser revisado quando a revista tiver tempo. Se for publicado, se for aceito para publicação, vai ter que esperar sair uma edição daquela revista para o seu artigo ser publicado. E às vezes acontece de demorar um ano ou mais. Então, nessas editoras, você está precisando de publicação, você tem pouco publicação no seu Lattes, você paga e é publicado. Seria mais ou menos essa a lógica. Ok, mas quais são os problemas que esse tipo de publicação podem trazer? Vamos ver aqui. Primeiro, você tem um comprometimento da qualidade científica, né? Essa ausência de revisão bem feita facilita que pesquisas falhas, que pesquisas com plágio, que pesquisas fraudulentas, pagas, contratadas para falar X ou Y, sejam publicadas. Né? Se a questão é pagar para ser publicado, o seu conteúdo ele fica meio que irrelevante. Tá? E isso traz um outro problema que é poluir
a literatura científica. Ou seja, fica mais difícil você conseguir distinguir entre conhecimento válido e conhecimento duvidoso. E muitas vezes, esse tipo de pesquisa fraudulenta ou pesquisa comprada, ela fica justificando ou embasando coisas que não são cientificamente aceitas. Às vezes tem pessoas que ficam pegando esses artigos obscuros, publicados nesse tipo de revista, para embasar coisas que não são verdade, inclusive fake news. Tá? E na questão mais pessoal, você está colocando em risco a sua carreira acadêmica também, porque você está associando o seu trabalho a uma revista de má reputação. Então, mesmo que o seu trabalho seja muito bem feito, seja bem pesquisado, seja bem embasado, etc, etc, só de ela estar naquela revista, se a revista é mal vista, o seu trabalho acaba sendo mal visto ou deixado de lado. E isso queima um pouco o seu filme, vamos dizer assim. Então, muito cuidado na hora de publicar numa revista dessas, tá? Eu não recomendo. Beleza, não é para publicar nesse tipo de revista, nesse tipo de livro, onde eu devo publicar. Tá? Então eu vou dar algumas dicas aqui para você, para ajudar a escolher o melhor local para você publicar o seu artigo. Tá? Primeiro de tudo, privilegie revistas de universidades públicas. E, via de regra, elas não cobram nenhuma taxa de submissão, taxa de avaliação ou taxa de publicação. São gratuitas, você publica, demoram, como eu falei aqui um pouco atrás aqui, elas demoram às vezes para publicar o seu artigo, mas são revistas sérias e são revistas onde você não vai pagar nada para ser publicado. Tá? Outra boa dica também, observe os artigos que você está usando como referência. Então, se você pegou vários artigos de várias revistas, quais são as revistas? Os bons artigos que você achou foram publicados onde? De repente, usando essas revistas que você baixou, outras coisas como referência, você descobre uma que tenha bastante a ver com a sua pesquisa, com o que você está falando, e você consegue publicar nelas. Isso é legal também para você não publicar numa revista que não tem muito o perfil do que você está falando. Uma outra dica, acho tão importante quanto as outras, é se informar com colegas do seu programa de pós-graduação, com professores do seu programa e com a sua orientação sobre quais revistas têm mais o perfil dentro daquele artigo que você está escrevendo. Então, dependendo do assunto, como eu falei, você tem revistas mais ou menos nichadas nesse contexto do que você está falando. E por fim, uma última coisa que eu acho interessante falar é considere a possibilidade também de publicar em outras línguas, principalmente em inglês, tá? Para ampliar o público que você pode alcançar. Por quê? Porque, infelizmente, mas é um fato, a quantidade de pessoas ao redor do mundo que escrevem e leem em inglês é muito maior do que em português. Então, a partir do momento que você publica em inglês, você consegue ter mais chances de ter seu artigo lido por mais pessoas ao redor do mundo. É claro que a gente tem cada vez mais tecnologias de tradução automática, e eu acho que em breve a gente vai ter muito a situação de uma pessoa na Inglaterra ver o abstract do seu artigo, achar legal, mandar traduzir e ler ele completamente, mas ainda ouço muitas histórias de um pouco de preconceito em ter que fazer isso. Então, se o seu artigo já está escrito em inglês, é uma forma de facilitar o acesso dele. E nesse caso, se você achar que é um assunto que é legal publicar em outra língua, também converse na pós, principalmente com seu coautor, seja orientador, seja professor, sobre quais revistas se deveriam tentar para publicar em inglês e tenham cuidado de fazer uma boa tradução desse texto também. E uma última dica que eu deixo antes de encerrar o vídeo é esse aqui da plataforma Sucupira, dos quales de periódicos da CAPES. Então, como funciona? Você seleciona ali o período de avaliação da CAPES, a área de conhecimento, a área de avaliação, a área de conhecimento, onde você quer publicar, vamos dizer, direito, ciências biológicas, artes, enfim. E a plataforma também traz o grau de classificação da revista, então, obviamente, as revistas A1, A2 são as mais bem conceituadas, enquanto a B5, 6 são as menos conceituadas. Então você coloca esses dados na plataforma, dá uma busca e ele vai te listar todas as revistas que atuam naquela área que você quer publicar e qual é a classificação delas nesse periódico. Apesar de que essa classificação ela não é mais utilizada, recentemente a CAPES mudou para uma avaliação do impacto do artigo em si, não da revista, mas, e isso eu vou falar em um outro vídeo, mas vale a pena você ainda procurar nessa listagem quais são as revistas com a melhor classificação. Com certeza são as que são mais renomadas, são as mais sérias, são as que têm a melhor corpo editorial, as que publicam os melhores pesquisadores, ok? O endereço para você acessar essa plataforma da CAPES está na descrição do vídeo, ok? Deixo para vocês aí darem sua própria busca e guardarem esse endereço. Valeu!
Valeu, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês porque que não vale a pena, na maioria das vezes, cair na tentação de procurar o serviço dessas editoras, de se utilizar delas para publicar. Tá? Vale a pena esperar, vale a pena demorar um pouquinho para você ter o seu nome por aí publicado, mas ir para uma revista conceituada, tá bom? Peço para você deixar o like, seguir o canal. Se você está na pós-graduação ou querendo entrar, está com dificuldade, dá uma olhada lá no consultoracademico.com.br, que eu tenho e-book e tenho alguns serviços que eu presto para você que está na pós e está com dificuldade ou está querendo entrar, tá bom? Em breve, novidade aqui no canal bem legal. Agradeço muito, abraços e até a próxima.